Olá! Se você não me conhece, eu sou Mãe Andréa Narciso, dirigente do Templo de Umbanda, Cabocla Jupiara e Cabocla Itatupã. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de como eu descobri a minha mediunidade de incorporação na Umbanda. No vídeo anterior, eu contei para vocês como foi que eu encontrei o caminho da Umbanda, né, de uma forma muito geral. Então, se você não assistiu esse vídeo, volta ao vídeo, eu vou deixar o link aqui do vídeo para vocês poderem entender como eu fui parar na Umbanda, né, e como foi o processo aí que eu nasci dentro da Umbanda e como eu cheguei até aqui, né? Lá foi de uma forma geral e agora eu vou contar um pouquinho para vocês como eu fui parar de fato no desenvolvimento mediúnico, ou seja, como eu me descobri médium de incorporação, certo? Então, assim, eu contei para vocês que quando eu tinha 21 anos, eu tive alguns processos mediúnicos muito fortes, né? E que eu gostava de ver espíritos, eu gostava de ter algumas premonições. Só que chegou em algum momento da minha vida que essas premonições e esses espíritos que eu via eram tão frequentemente que começaram a me assustar. Então eu lembro que quando eu estava na minha casa, eu via uns espíritos passando, até aí tudo bem, né? Todo mundo, né? Todo médium já viu algum espírito passando dentro de casa. Tem uns que correm e tem outros que apenas olham, rezam e tá tudo certo. Eu era esse primeiro, que rezava e tava tudo certo. Não me importava, achava legal, achava que eu era médium, que era assim mesmo, e não me importava com isso, né? Não me assustava de fato. Só que o que acontecia? Começou a ser muito frequente. Então, eu vou contar um fato aqui, né? Um que me assustou, que foi tão real assim, né? Foi tão marcante para mim. Eu lembro que eu tava estendendo roupa no varal. A minha casa ela tinha um quintal e onde eu estendia a roupa dava de frente para o portão. Era distante, mas eu conseguia ver o portão que dava de frente para a rua. E quando eu olhei para o portão, tinha uma mulher com um pano vermelho na cabeça e ela colocava a mão, né? Ela estendia a mão para dentro do portão. Ela era uma mulher, né? Um espírito, né, gente? Um espírito feminino, mas com uma aparência muito sofredora. Ela claramente estava sofrendo e ela estendia a mão para mim e eu não ouvia ela falar, ela não falava nada, mas claramente ela estendia a mão me pedindo auxílio, me pedindo socorro. Vinha na minha cabeça, me ajuda, né? E eu me assustei, porque era muito real. Não era uma imagem que simplesmente sumia. Era como se fosse uma pessoa de carne e osso me pedindo ajuda com um pano vermelho na cabeça, maltrapilha mesmo e sofredora, né? E nesse momento eu me assustei e eu não soube como reagir. Eu saí, né? Eu não fiquei olhando para aquele espírito. Eu saí daquele local e comecei a rezar dentro de casa e não quis ir lá olhar novamente, porque realmente era muito real, né? Era muito, era como se fosse uma pessoa, então me assustou. E era a todo momento eu via sombras passando, né? Espíritos me pedindo ajuda, sonhos, eu saía do corpo, me via dormindo, via todo mundo dormindo e as pessoas pessoas não, né, gente? Os espíritos me chamando. E o que era muito legal para mim, de repente se tornou incômodo, porque a partir do momento que isso é frequente, começa a sair fora do controle e você já não sabe mais o que fazer, né? Já começa a incomodar, né?
Então, até um dia eu vou contar essa parte, né? É uma parte que me chocou muito, né? Eu acho que teve um propósito, sim, como se fosse um início, né? A espiritualidade falou assim: olha aqui, você precisa procurar algum lugar para você se desenvolver espiritualmente, porque não é normal, né? Não é normal ficar vendo o espírito assim e tá tudo certo. Você precisa desenvolver sua mediunidade. Então, todos esses episódios, né, tiveram alguns que marcaram, sim, né, a mente da gente, que a gente não esquece. A minha filha chorava, né? Eu via a sombra passando e aí eu rezava para ela. E ela parava de chorar imediatamente, e aí eu via a sombra indo embora, eram umas coisas assim. E aí nesse episódio, eu lembro que eu tava indo trabalhar, e eu trabalhava à tarde, no centro de São Paulo, e era num sábado, então não tinha trânsito naquela época, né? Hoje já no sábado tem trânsito, mas naquela época eu trabalhava à tarde, não tinha trânsito no sábado à tarde. Eu sentei. E naquela época ainda tinha aqueles outdoors, né, em São Paulo, né, não sei de onde você está me assistindo, mas aqueles de papel, né, aqueles que fica na beira das avenidas. Aqui em Natal ainda tem, né, mas em São Paulo foi proibido por lei. Mas naquela época existia. Então eu lembro que eu estava indo trabalhar e eu tinha costume de sentar no ônibus. E eu estava sentada na janela e eu ia lendo os outdoors, né, olhando, né, a paisagem. E quando eu passei, tinha um outdoor na Avenida Washington Luiz, me lembro até hoje. E quando eu olhei, tinha lá, não sei quantos novos voos da Gol, da companhia Gol, né, de aviação. Não sei quantos novos voos da Gol. E quando eu olhei aquela imagem, eu li, né, o outdoor, apagou tudo da minha mente. Tudo que eu estava vendo naquele momento, eu não via mais. A única coisa que eu via foi dentro da minha mente uma imagem muito real de um avião caído na mata. Um avião todo destroçado, né? Um avião caído na mata. A imagem, né? Tinha até a numeração caída, né? Só os pedaços do avião caído na mata. E aquilo eu balancei a cabeça e pensei, nossa, que imagem horrível, né? Aquele balançar de cabeça, tira esse pensamento horrível da cabeça, do nada, assim. E aí eu fui trabalhar com isso na cabeça. E nesse mesmo dia, tinha uma campanha onde eu trabalhava, que era doe um livro para uma criança carente. E lá em São Paulo tem muito sebo, né? Sebo de livro. Eu falei assim, eu não tinha nenhum livro em casa, todos os livros da minha filha era pequena e gostava. Aí eu falei, não, eu vou comprar um livro no sebo e vou doar. Fui no sebo, quando eu entro no sebo, na porta do sebo, não tinha nem entrado no sebo, tava lá um livro escrito bem de frente, era R$4 na época, o livro, bem baratinho assim. Eu não lembro o nome, vou tentar lembrar aqui pra vocês. Sou médium. Não era assim. Eu não acredito em religião. Memórias de um médium. Isso mesmo, eu não acredito em religião, Memórias de um Médium. Eu falei, nossa, esse livro é pra mim. Falei, eu não acredito em religião. Pra mim, eu acredito em tudo, porém eu não gosto de religião, não quero me sentir presa a religião nenhuma, não preciso de religião. Eu acredito em tudo, tenho fé em tudo, sou médium, né? E não preciso de religião. Eu falei, é pra mim esse livro. É pra mim, eu não acredito em religião, Memórias de um Médium. Comprei o livro pela capa. Pela capa. Não li, todo mundo vai comprar um livro, lê atrás do livro, faz, né, abre o livro para ver exatamente do que tá falando o livro, e eu não fiz isso, eu comprei o livro pela capa.
peguei o livro, peguei um livro para doação e peguei um livro para minha filha. Paguei o livro, fui trabalhar. Nem sequer abri o livro. Trabalhei naquele dia, depois cheguei em casa, contei sobre o episódio, né, pro meu marido, né, do avião caído na mata. E cheguei e abri o livro que eu comprei. E quando eu comprei o livro e comecei a ler, assim, logo nas primeiras páginas, o livro falava de Umbanda. O livro era de Umbanda. E nesse momento que eu comecei a ler o livro, foi como se a ficha caísse. Nesse momento eu lembro que eu peguei o livro e eu fiz assim, olhei para o lado, eu falei, será? Já sei. Vou até um terreiro de Umbanda para ver o que está acontecendo comigo, porque ficar vendo espírito não é normal. A minha ideia era ir a um terreiro de Umbanda, verificar o que estava acontecendo comigo, para saber por que eu tinha tantos episódios mediúnicos. Nunca se passou pela minha cabeça que eu seria médium de incorporação de Umbanda. Eu só queria ir para o terreiro para saber o que estava acontecendo comigo. Foi como se aquilo era como se a espiritualidade colocasse aquele livro na minha mão e falou assim, olha, vá até um terreiro de Umbanda para ver o que está acontecendo com você. E foi a partir daí que eu resolvi ir num terreiro de Umbanda. E, gente, e eu vou contar para vocês, eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes, porque vai ficar muito grande. E eu vou contar para vocês o que aconteceu depois que eu tive essa visão do avião caído na mata. Então é isso, gente. Curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém que tá com alguma dúvida sobre mediunidade de incorporação, sobre, né, está vendo o espírito. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, né, nenhum vídeo novo. E comenta aqui embaixo para saber o que vocês querem, né, para que eu possa saber exatamente quais são os vídeos que vocês têm interesse. Como eu sou nova aqui no YouTube, eu preciso saber qual é o interesse de vocês, tá bom? Então eu vou fazer a segunda parte, tá bom? Então um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.